Fala galera, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast e é um privilégio ter você participando conosco. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso pastor, presidente do Ministério Sal da Terra Pouso Alegre, Tito Ribeiro Guimarães. Boa noite, Pastor Tiago. Eu quero agradecer pelo honroso convite. Para mim é um prazer compor uma mesa tão seleta, onde você tem recebido pessoas excelentes. E eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa do podcast, uma estrutura de ponta, sofisticada e que seja um instrumento, um meio de graça para levar o Evangelho, a mensagem das boas novas de Cristo a todos os continentes, a todos os países, e que você continue frutificando para a glória de Deus. Amém, Tito. É um prazer inenarrável receber Inenarrável. você aqui nessa noite. E, Tito, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, se apresenta. Quem é o Tito Ribeiro Guimarães? Tito Ribeiro Guimarães é o meu nome. Eu sou atualmente, eu estou pastor da Igreja Sal da Terra Horto, ao lado do querido pastor Tiago Alípio. Nós somos co-pastores um do outro. Nós somos pastores fundadores dessa igreja que este ano completará o 7º aniversário, no dia 10 de agosto. Então, no dia 10 de agosto de 2019, um pouco antes da pandemia, o Senhor colocou esse desejo no nosso coração. Eu vou usar sempre em terceira pessoa para não atribuir qualquer glória para mim, mas o nosso coração, o coração do conselho pastoral dessa igreja, de plantar a Igreja Sal da Terra Horto, cujo nome faz referência ao bairro, o local de sua inauguração, lá no bairro do Horto, no Ribeirão. Todavia, nós nos mudamos para um prédio maior ao final do ano retrasado e entendemos que deveríamos manter o nome Horto para preservar a identidade cultural da igreja, que regionalmente, até nacionalmente, já é conhecida por Sal da Terra Horto. Então, embora não estejamos mais no Horto, ela preserva o nome de sua identidade original, o conceito de igreja local, o seu conceito bairrista, a Igreja Sal da Terra do bairro do Horto, de Pouso Alegre, Minas Gerais. É isso mesmo. E o Tito Ribeiro, é casado com quem? Quantos filhos? Conta para nós, Sou Tito. casado com Ana Guimarães, há 8 anos. Eu sou pai da Maria, de 7 anos, a minha primogênita, da Miriam, de 4 anos, e da Isabel, de 7 meses. Então, sou esposo, sou pai de 3, sendo uma delas atípica. A Isabel, a nossa bebê, ela foi diagnosticada com síndrome de Down, e eu tenho o privilégio hoje de ser um pai atípico também, para compor o meu currículo. E a minha formação, Sim, talvez seja importante mencionar, a minha formação é em Direito. Eu sou bacharel em Direito, eu sou advogado, regularmente inscrito no quadro de Advogados do Brasil há 16 anos. Eu sou bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, local onde o Senhor me deu o privilégio, a graça de conhecer a minha esposa, Ana, e atualmente eu sou mestrando do programa de mestrado da Universidade Presbiteriana Mackenzie também, o programa do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, um mestrado em Divindade. Eu estou presidente das igrejas Pouso Alegre, Sal da Terra, Pouso Alegre, tanto o Horto quanto o aeroporto, mas creio que estou por um tempo. Quem eu penso que
por direito e por experiência, ocupa legitimamente esse cargo é o pastor Amaury Braga Júnior, mas houve uma decisão do Conselho em 2023, em razão de suas atividades, viagens, que eu preenchia um perfil naquele momento para sucedê-lo na presidência da igreja, estar mais presente para as questões administrativas, cartorárias, bancárias, e tenho feito com zelo, com dedicação, entendendo que eu estou presidente, eu não me aproprio desse cargo, não uso como credencial para me apresentar na igreja ou fora dela. Eu entendo que é um meio de servir ao Senhor e à sua igreja que se expressa localmente através dessa comunidade, Sal da Terra Horta. Esse é um pouco do que eu faço, né? De quem eu sou, do que eu faço, da minha família, da minha formação. Amém. Tito, as pessoas pediram muito. Tiago, quando você trouxer o Tito, conta um pouco da história da Igreja Sal da Terra Horto para nós, como começou, de que maneira, aonde foi, como foi, porque Excelente às vezes a pergunta. gente quer conhecer um pouquinho mais da história. Então, Tito, eu gostaria que na sua visão, você que deu esse passo de fé junto com o pastor Amaury, conta para nós um pouquinho de como foi, como sucedeu, como que foi esse início, como que Deus colocou isso no seu coração. Ótimo. Em 2015, há 16 anos atrás, eu me mudei para São Paulo. Eu fui admitido na graduação em teologia no Mackenzie, razão pela qual me mudei para São Paulo em janeiro de 2015. E ao longo dos 3 anos de graduação, de 2015 até janeiro de 2018, até a colação de grau, todos os finais de semanas eu voltava para Pouso Alegre. Ao final da aula de sexta, eu regressava de volta para casa, a fim de pastorear, embora não tenha o título de pastor na época, mas para pastorear um grupo de pessoas, uma igreja numa forma muito orgânica, incipiente, que reunia na casa do meu pai, mais precisamente no escritório de advocacia hoje do Timóteo, em uma daquelas salas. As reuniões aconteciam aos domingos, e durante 3 anos, então, eu pastoreei esse grupo sob os auspícios, os cuidados de um pastor, na época presbiteriano, o pastor Arthur Scalco Neto. Então, Arthur era quem administrava os sacramentos, batismo, ceia. Eu reportava, eu respondia a ele como um pastor ordenado, mas ali foi, de fato, meu estágio. Ao mesmo tempo que eu me preparava teologicamente, a minha formação acadêmica, aos finais de semanas eu já tinha um grupo de pessoas que eu pastoreava em Pouso Alegre. E ao final do curso, em 2018, esse grupo já era composto por quase 50 pessoas. E uma curiosidade, no dia 14 de julho de 2018, eu tinha retornado a Pouso Alegre, já tinha me casado com a Ana, um mês anterior, em junho de 2018. Eu convidei o pastor Amaury para ministrar no domingo, que por ocasião era o meu aniversário, nesse local de reuniões deste grupo que eu pastoreava. Embora, mais uma vez eu digo, eu ainda não havia sido ordenado pastor. E ao final da pregação do pastor Amaury para esse grupo de pessoas, ele tirou o blazer, algo atípico, né? Ele tirou o blazer, a capa, e ele colocou ela sobre mim e disse algo no sentido de que ele estava passando naquele momento uma certa autoridade espiritual, de forma simbólica, não mística, né? De uma forma muito sóbria, simbolicamente passando uma autoridade
uma unção pastoral, um reconhecimento ao meu chamado, porque até então não era pastor, e aquilo foi muito marcante para mim e para a comunidade. E, ao final, ele pediu para reunir comigo, com a liderança, e fez uma proposta. Este grupo cresceu, este grupo ainda não tem uma identidade, uma denominação, esse grupo ainda não tem um pastor ordenado, e esse grupo não tem mais um local que comporte as reuniões. Eu tenho uma proposta para fazer. A proposta é que o Tito seja ordenado pastor pelo Ministério Sal da Terra, que esse grupo seja absorvido pela Igreja Sal da Terra de Pouso Alegre e que este grupo seja enviado para a plantação de uma segunda igreja que Deus colocou no meu coração, na região do Horto. Aí foi quando houve uma reunião dos líderes desse grupo caseiro, incipiente, de forma unânime, houve um consenso de que nós deveríamos aceitar a proposta, era de Deus, houve uma confirmação, Deus testificou, e foi isso que aconteceu. Eu fui ordenado pastor pelo pastor Amaury Braga, a nossa comunidade foi absorvida pela Igreja Sal da Terra e poucos meses depois enviada para a plantação da Igreja Sal da Terra Horto. Eu não fui sozinho, foi enviado, além desse grupo base que eu pastoreava, um grupo de apoio ministerial, integrado pelo pastor Tiago Alípio, que não era pastor na época, mas fez parte desse grupo de envio, a Tati. O Tiago foi com a intenção inaugural de iniciar um ministério de jovens, a Tati de iniciar um ministério infantil, Kids, um grupo de apoio técnico, mídia, som, um grupo de diaconia, um casal também, e um grupo de louvor. A princípio eles se revezavam, havia mais de uma banda, e cada final de semana ia uma banda para o outro. Então essa história inicial, os antecedentes históricos da fundação da Igreja Sal da Terra Horto, começou então historicamente em 2015, mas culminou na plantação em agosto de 2019. Então houve um tempo aí de maturação, de experimentação, de testificação, de ordenação e de envio. Não foi da noite para o dia, foi um processo que aconteceu ao longo de 4 anos. Isso mesmo. Ô Tito, e a partir de agosto de 2019, depois de dado o início da Igreja Sal da Terra Horto, como foi para você, recém-formado, agora ordenado a pastor, e liderando a sua primeira igreja no sentido de já como pastor? Sim, como oficial, mesmo, né? Quais foram os desafios? O principal desafio é porque o Amaury, ele é visionário, então ele enxerga na frente. O Amaury é um homem de fé, e nós alugamos um galpão muito grande no Horto. Então, quando este grupo de envio, que era o meu grupo base, foi para lá, parecia que não tinha ninguém dentro do auditório, você lembra? Lembro. Então, era um pequeno grupo de 40, 50 pessoas num auditório enorme. E o principal desafio foi como nós vamos alcançar esta vizinhança, este bairro. E eu me recordo que no início nós confeccionamos cartões, panfletos, e nós saíamos no bairro convidando os vizinhos. Nós deixávamos estes panfletos no comércio do bairro, na padaria, no supermercado central lá da região. Eu me recordo de ir ao Café da Terra e pedir para a Gabi autorização para colocar esses panfletos também em cada mesa do café junto com o guardanapo. Então, semanalmente eu ia ao Café da Terra e colocava os panfletos em cada
porta-guardanapo do Café da Terra. E assim sucessivamente. Então, nós fomos fazendo um trabalho de formiguinha, a igreja foi se tornando conhecida ali naquele bairro, e rapidamente mesmo, né? A igreja alcançou as suas centenas. Primeiras 100 pessoas. Aí depois, poucos dias depois, mais precisamente em março de 2020, sobreveio a pandemia. Que foi um balde de água naquele momento, porque o cenário era bastante otimista. Tinha tudo para crescer a igreja. E as pessoas estavam começando a chegar. E, de repente, nós nos vimos obrigados a fechar a igreja e ir para o online. Então, essa história também já daria um outro podcast, mas foi um tempo também de muito aprendizado, um tempo que o Senhor abençoou a igreja. E no retorno da pandemia, 2021, 2022, início de 2023, a igreja deu um boom. Após a abertura da igreja, a reabertura da igreja, nós experimentamos um crescimento fora da curva, exponencial. Isso se deu após a pandemia. Então, nós, enquanto igreja, em que pese tenhamos 6 anos, mas em atividade 4 anos, em razão da pandemia, em atividade mesmo. A vida comum da igreja, 4 anos, pós-pandemia. Então, é uma igreja muito recente. Então, o principal desafio foi, sem dúvida, alcançar as pessoas, fazer a igreja conhecida, a inexperiência também, um desafio, lidar com as demandas inerentes ao ministério pastoral, sendo um pastor jovem, recém-casado, com filho recém-nascido. Foi muito desafiador esse processo de maturação. E eu louvo a Deus porque grande parte dessas pessoas, deste grupo, permanecem conosco até hoje, como Edson e Silvia, e tiveram paciência, acreditaram no chamado, e hoje nós estamos colhendo alguns desses frutos espirituais de um passo de fé, de confiança e de entrega total. Nós nos entregamos totalmente ali, né, Tiago? Nós pintamos as paredes, muitas madrugadas ali, temos foto comendo pizza juntos lá. 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. Então, estes foram os principais desafios, Tiago. Ô Tito, e falando agora sobre pós-pandemia, a gente ficou impressionado com aquilo que Deus começou a fazer no nosso meio. Nós saímos de um culto, né? Nós tínhamos auditório para 350 pessoas aproximadamente, tínhamos um culto. De repente, já não era mais um culto só, não era capaz de suportar tanta gente. A gente abriu o segundo culto. De repente, o segundo culto começou a lotar. A gente começou a orar pelo terceiro culto. Foi quando a gente teve o start de falar assim, a gente precisa para um novo lugar, alargar as tendas. Como foi no seu coração, Tito, como pastor ainda jovem de ministério, né? Aproximadamente aí 2 anos, né, de formação, de ordenação. Sim. Ver uma igreja crescer tão rápido. O que Deus falou ao seu coração quando você começou a observar esse crescimento? Tiago, eu tinha convicção que isso aconteceria. Eu não quero soar como soberbo ou presunçoso, mas algo no meu coração dizia que a igreja cresceria. Eu compartilhei com o Amaury que o alvo do meu coração para o primeiro ano da igreja seriam 1.000 pessoas. Uau. Amaury, em 1 ano eu creio que nós teremos 1.000 membros. O Amaury, ele não riu,
Mas provavelmente ele não levou a sério aquele alvo que Deus colocou no meu coração. Mas de repente a igreja fechou. Então, 6 meses após a inauguração, a igreja fechou e nós não conseguimos trabalhar. Este alvo foi alcançado, mas pós-pandemia. Então, em algum momento, Deus colocou no meu coração que o crescimento viria, o crescimento numérico. Eu não buscava o crescimento numérico, mas eu tinha convicção de que ele viria de uma forma orgânica, de uma forma saudável, e isso aconteceu. Então, eu atribuo a muitos fatores, a gente poderia falar sobre isso, mas Deus nos deu graça, né, Pastor Tiago? E hoje a Igreja Sal da Terra Horta é uma referência, não somente para a cidade, mas dentro do Ministério Sal da Terra, a nível nacional. Nível nacional, isso mesmo. Ô Tito, então aí a gente ficou pequeno. O Horto, Sal da Terra Horto, ainda lá no bairro do Ribeirão, ficou pequeno e nós nos mudamos para cá. Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, número 2355. Sim. Um prédio 5 vezes maior do que o qual nós estávamos, né? E qual foi a sensação, Tito, desse passo de fé? Eu senti um frio na barriga. Eu confesso que quando eu entrei nesse prédio, eu assustei pelo tamanho, pelo valor do aluguel e gerou medo no meu coração. Será que daremos conta? O mesmo medo, humanamente falando, do meu coração na inauguração do Horto. Sim. Será que nós vamos encher esse espaço? Será que nós vamos conseguir pagar as contas, sobretudo o valor do aluguel? Mas Deus usou uma pessoa, o querido pastor Tiago Alípio, que encontrou este lugar ainda na fase final de acabamento. Então é um prédio novo, todas as instalações modernas, principalmente as instalações de segurança que conferiu a nós a possibilidade de hoje termos um AVCB, uma autorização dos bombeiros, da prefeitura, de todos os órgãos. Então, eu creio que Deus colocou esse desejo no seu coração. E eu creio também, Tiago, que você teve mais fé do que eu nesse ponto, porque se essa decisão dependesse de mim naquele momento, talvez nós não teríamos vindo. Então, você acreditou mais do que eu, que era uma porta que Deus havia aberto para nós, e hoje nós estamos colhendo os frutos, e nós cremos hoje pela fé que este espaço também está ficando pequeno. É isso mesmo. Isso que o Tito falou é muito, muito especial no nosso coração, porque nós demos um passo de fé e o Senhor tem nos abençoado, né? Tem honrado esse nosso passo de fé, tem nos confiado pessoas, o ministério tem crescido, lideranças, né, tem nos acompanhado, e o ministério está ficando robusto, organizado, cada dia melhor. Uhum. E eu queria, agora, Tito, que a gente já deu uma pincelada na história do nosso ministério, eu queria que você compartilhasse, porque tem muitos pastores que nos assistem também, pastores que estão começando, outros que já têm alguns anos de histórias. Na sua opinião, sendo sincero, no que você acredita que se dá o sucesso do crescimento tão repentino do Ministério Sal da Terra Horto? Qual é o fator do crescimento? Porque a gente sabe que tem muitas igrejas na cidade, históricas, antigas, né, que são igrejas excelentes, com pastores excelentes, mas o porquê que você acredita que o crescimento da Sal da Terra Horto foi tão rápido, vamos dizer assim? Ok, excelente pergunta, Tiago. Eu me faço essa pergunta sempre. Eu seria reducionista em afirmar que foi um único ponto. É um conjunto de fatores. Dentre eles, eu gostaria de destacar alguns. Eu creio que seja
o principal, a pregação expositiva e cristocêntrica. Eu creio que este seja o principal fator, humanamente falando, a pregação expositiva e cristocêntrica. Então, o que é a pregação expositiva e cristocêntrica? É a pregação que se resume em leitura do texto, explicação do texto dentro do seu contexto original e aplicação do texto dentro do contexto atual. A estrutura básica da pregação expositiva: leitura, explicação e aplicação. Leitura do texto, explicação do texto dentro do contexto original, a razão de ser da carta, a autoria da carta, à luz do método histórico, gramatical, a finalidade da carta, a audiência, para quem aquela carta, tratando, por exemplo, das cartas paulinas, né, é endereçada, e a aplicação no contexto. Então, seria essa transposição do contexto original para o contexto atual. Então, nossas pregações, elas sempre articulam a mensagem com uma identidade cultural, um ponto, a melhor palavra, um ponto de contato com a cultura. Então, nós dialogamos o evangelho com a cultura. Isso nós chamamos de cosmovisão cristã, que é uma lente hermenêutica. Então, nós pegamos um elemento da cultura e analisamos à luz da palavra, à luz do evangelho. E além de ser pregação expositiva, uma pregação cristocêntrica. Então, independentemente do texto exposto, quer seja do Antigo, quer seja do Novo, ele culmina necessariamente no drama da redenção. Criação, queda, redenção, ou seja, ele aponta para a obra redentora de Cristo Jesus. Este é um dos principais fatores, se não o principal. Eu apontaria também, eu destacaria também uma liderança pelo exemplo. Não há espaço para estrelismo dentro da Sal da Terra Horto. Líderes são os primeiros a servir, a nossa liderança é pelo exemplo. Então, muitas vezes, nós viemos lavar banheiro na igreja, pintar a igreja, coordenar mutirão de limpeza na igreja, alinhar as cadeiras. Então, a liderança pelo exemplo, um segundo fator. Não há estrelismo, não há cadeira de destaque, não há vaga de preferencial para pastores, não há assento especial. Nós lideramos pelo exemplo. E Deus nos confiou, Tiago, uma liderança brilhante. Verdade. Então, em cada uma das áreas da igreja, hoje são dezenas de áreas. Então, nós temos, só de bandas, são 4 bandas, correto, 4 líderes. Nós temos uma equipe técnica grande, ministério de mídia, de som, de iluminação e de live, e agora podcast, 5. Dentro da equipe técnica, nós temos 5 líderes, 5 ministérios. Nós temos diaconia, presbitério. Dentro do ministério infantil, nós temos o maior, que é o Sal Kids. Nós temos o berçário e nós temos a sala multissensorial. Então, dentro do braço Ministério Infantil, nós temos outros 3 ministérios. Além disso, homens, mulheres, casais e diversos pequenos grupos espalhados na cidade e também região. Turvolândia, Santa Rita, sendo que cada um destes ministérios, esses pequenos grupos, também tem um líder. Então, eu atribuo a isso também, essa liderança pelo exemplo, essa liderança coesa, essa liderança humilde, não há lugar de estrelismo, de holofote, de aplausos para o homem aqui, de reconhecimento do homem. Então, nós nos esforçamos para apresentar Cristo em todas as coisas. Além, Tiago, ainda posso responder? Claro. Um outro fator importante, eu creio que seja a teologia reformada
Eu não quero dizer em nenhum momento que é a teologia calvinista, não, nada disso, mas os princípios que emergem da reforma protestante, mais precisamente que foram compilados nos 5 solas. Então, eu penso que uma boa teologia a igreja tem, uma teologia robusta e que nós conseguimos ao mesmo tempo, esse é um ponto importante, sermos uma igreja contemporânea em sua estrutura e liturgia. Então, se algum visitante entra aqui, eles vão concluir que é uma igreja contemporânea pela arquitetura, pela estética e pela liturgia do culto. Mas, quando há um momento da exposição bíblica, a centralidade das Sagradas Escrituras no culto público, quando a Bíblia é aberta, eles vão falar, estou numa igreja reformada, pregação expositiva e cristocêntrica. Então, eu penso que estes 2 fatores juntos, então nós não rompemos com a tradição reformada e relativizamos os princípios e valores da reforma, e também nós não nos fechamos para a igreja, para os fatores da igreja contemporânea. Então nós adaptamos a liturgia, adaptamos a estética, adaptamos a estrutura da igreja. Então a igreja hoje consegue transitar, se comunicar, melhor palavra, se comunicar com todas as gerações. Verdade. Porque o que acontece hoje, que eu consigo enxergar, que as igrejas históricas, não quero fazer juízo de valor, sim, mas via de regra, também há exceções, mas em sua grande maioria, as igrejas históricas, elas não se adaptaram em sua estrutura e liturgia aos anseios da modernidade ou do mundo pós-moderno, contemporâneo. Sim. Então, aquela ortodoxia infalível, ok? Sim. Todavia que não responde mais aos anseios das novas gerações Z e agora nova geração alfa. Sim. Os nascidos de 97 para cá, geração Z, e a geração alfa, os nascidos de 2010 para cá. Por sua vez, as igrejas contemporâneas, em sua maioria, via de regra, também há exceções, elas não preservaram a boa teologia, que é a teologia reformada. Sim. Então nós vemos grandes igrejas contemporâneas cuja estrutura são magníficas, excelentes, fonte estética, liturgia contemporânea, mas pecam na teologia. Então, eu creio que, a partir do momento que nós conseguimos dialogar a igreja no seu aspecto contemporâneo, no seu visual, na fonte estética, e na sua liturgia, mas não abrindo mão da teologia reformada, da pregação expositiva, nós conseguimos alcançar todos os públicos. Verdade. Todas as gerações, a millennials, a nossa, a geração dos meus pais, que são membros aqui na igreja, a geração Z e agora a geração Alfa. Por quê? Todas as gerações conseguem transitar nesse mesmo ambiente. Uma teologia reformada robusta e uma estética jovem. Uma estrutura, uma liturgia, uma música, uma arquitetura moderna que comunica melhor, dialoga melhor com essa nova geração. Então, estes são os principais fatores, Tiago. Eu creio que tem muitos, mas estes seriam os fatores de destaque, humanamente falando. Sim. Nós sabemos que quem dá o crescimento é o Senhor, né? É isso mesmo. Então, você que nos assiste e deseja nos conhecer, nós somos a Igreja Sal da Terra Horto, aqui na cidade de Pouso Alegre. O nosso endereço é Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, número 2355, situado no bairro Jardim Olímpico. Isso mesmo. E fica o convite para você que deseja nos visitar, nos conhecer, você será muito bem-vindo.
Pastor Tito, aproveitando um gancho que nós já contamos um pouco da nossa história, já falamos um pouco daquilo que nós acreditamos que seja o crescimento da nossa igreja, como você vê os nossos próximos 5 anos, Tito? Uma boa pergunta, pastor Tiago. Porque eu tenho observado que muita coisa tem se atualizado muito rápido. A linguagem da nova juventude, aqueles irmãos que são mais antigos, vamos dizer assim, né? Que conheceu a igreja tradicional e ainda continuam com a gente. Como a gente vai, nesses próximos 5 anos, né? O que passa na sua cabeça quando você olha para o futuro, à luz de um pastor que cuida de uma grande igreja? Como lidar com esses desafios? Excelente pergunta. A meu ver, Tiago, o pastor, independentemente de qual seja a denominação, o pastor ele precisa sempre se atualizar, né? Então, eu disse na minha apresentação que hoje eu estou fazendo mestrado, eu tenho aprendido muito e eu tenho algo no meu coração que eu preciso ir além. O mestrado é o próximo passo, mas não acaba aqui. Então, eu vou precisar continuar estudando depois. Quem sabe um doutorado, especializações. O pastor ele precisa estar atualizado. Então, o pastor precisa saber o que está acontecendo no mundo. O pastor precisa saber identificar, né, quais são os deuses com D minúsculo dessa cultura, para ele ter pontos de contato, para que ele consiga articular a fé cristã com os anseios dessa geração. Então, para os 5 anos, nós vamos continuar crescendo com a graça de Deus. Para os 5 anos, os próximos 5 anos, este espaço ficará pequeno. Amém. Agora, eu não tenho certeza se daqui nós vamos para um prédio maior, não sei se tem algum prédio maior na cidade, ou se o Senhor, em dado momento, vai multiplicar essa igreja. Ou o que seria uma multiplicação? A partir dessa igreja, plantar novas igrejas. E de uma forma incipiente, uma antevisão do que seria isso, basta olhar hoje a Sal da Terra Horto tem uma presença forte, por exemplo, em Turvolândia. Provavelmente nós tenhamos mais membros da Igreja Sal da Terra Horto que moram em Turvolândia do que a maioria das igrejas evangélicas de Turvolândia. Verdade. Isso é um dado importante para nós. Nós olhamos para o nosso crescimento em Santa Rita. Provavelmente a Igreja Sal da Terra Horto tem mais membros que moram em Santa Rita do que a maioria das igrejas evangélicas que estão em Santa Rita. Então, eu não sei, eu não conheço os propósitos, os desígnios eternos de Deus, mas ou Deus vai nos levar para um espaço maior, que seria a nossa intenção natural, a inclinação natural do nosso coração, ou Deus pode começar um processo de multiplicação, uma abertura de novas igrejas, a partir dessa igreja agora como mãe, como base, como sede, né? Então, Deus ainda não confirmou o nosso coração, mas eu não vejo uma terceira via, ou uma expansão para um prédio maior, que eu creio que seja mais difícil ir para um prédio maior, não sei se tem na cidade, com exceção dos prédios industriais, né? Ou um processo de multiplicação para que aquilo que nós fazemos aqui, Tiago, seja replicado em outros lugares e por que não outras cidades também terem igrejas, Sal da Terra Horto, né? Nós vemos na história a história recente do Brasil esse fenômeno na Igreja Batista da Lagoinha. Sim. Então, Lagoinha é um bairro de Belo Horizonte. Sim.
mas é uma igreja global. Então, nós temos a Igreja Batista, nós temos Lagoinha, por exemplo, em Orlando. Sim. Né? Nós temos Lagoinha em Alphaville. Então, me parece que este seria um processo natural, uma multiplicação. Há desafios que precisam ser superados para isso. A maior dor hoje, minha, nossa, sim, como líder, é formação de líderes, é formação de novos pastores. Esse é um ponto que sangra no nosso ministério, porque o crescimento veio muito rápido e nós não tivemos tempo de formar líderes. Verdade. Então, hoje eu lidero 2 pequenos grupos, Turvolândia, Santa Rita. Você lidera pequeno grupo. Nós temos pequenos grupos sem líder. Nós temos departamentos da igreja cujo líder ocupa 3 cadeiras. Verdade. A Ana, minha esposa, é um exemplo disso. Hoje ela lidera mulheres, a equipe da sala multissensorial, mais de 20 pessoas, e o maternar, gestantes e lactantes. Não é porque a Ana é centralizadora, não é porque a Ana... Não, é porque falta pessoas dispostas, pessoas que queiram assumir a responsabilidade, pessoas que vistam a camisa. Então, nós vamos sangrar até uma nova geração de líderes serem formadas e que viabilizará o projeto ou de crescimento ou de multiplicação. Muito legal. Tito, aproveitando que a gente está falando sobre multiplicação e a dificuldade hoje que a gente tem, né, de gerar novos líderes com o coração, entendimento, né, do Ministério Sal da Terra, a gente tem buscado, né, através dos nossos discipulados, conscientizar a nossa igreja a importância não somente de conhecer a palavra de Deus, mas também de conhecer a nossa cultura, o nosso DNA. O que você teria para falar sobre o nosso DNA Sal da Terra? Excelente pergunta, Tiago. Eu penso que a Igreja Sal da Terra Horto, ela recepcionou membros, pessoas, famílias das mais diversas denominações evangélicas e não evangélicas, né? Muitos católicos, espíritas. E agora nós estamos todos no mesmo barco, no mesmo caldeirão. Então, há uma necessidade de alinhamento de uma filosofia ministerial, de uma teologia básica. Então, o nosso esforço é que, através do Clube de Leitura Bíblica, nós lemos a Bíblia toda, todos os anos, desde a inauguração, né? Este é o 7º ano. Eu creio que, dentro dos pequenos grupos, nós trabalhamos com série de mensagens, então, independentemente de qual pequeno grupo o ouvinte participar, ele vai receber o mesmo conteúdo. São cartas paulinas, isso alinha a nossa visão. Por exemplo, Efésios agora, a partir de amanhã nos debruçaremos sobre Efésios, a vontade de Deus para o seu povo, eclesiologia, igreja, então alinhamento de visão. Agora, de uma forma especial, o nosso discipulado. Sim. Então, há uma agenda anual, toda última sexta-feira do mês, nós já temos os temas do ano todo. Nós nos reunimos aqui com os nossos líderes, é aberto para toda a igreja, para nós alinharmos a visão. Porque, senão, cada pessoa que vem para a nossa igreja tenta, ainda que sutilmente, inconscientemente, involuntariamente, trazer um pouco da sua teologia, dos seus dogmas, dos seus usos e costumes, que muitas vezes estão desalinhados com aquilo que nós cremos. Então, eu penso que, através dos pequenos grupos, através da participação do discipulado, do programa de discipulado, há essa convergência agora para a visão da igreja, a visão teológica da igreja, as doutrinas da igreja, a filosofia ministerial dos pastores, onde nós queremos chegar, para que eles comprem essa visão, essa paixão, saibam para onde estão indo. Então, eu penso que é neste ambiente, no programa de discipulado, se você ainda não participa,
é indispensável a participação no programa Fica a Discipulado para vocês conhecerem o pastor, conhecerem a nossa visão, conhecerem a nossa teologia, saber quais são os nossos anseios, as nossas dores e quais são os nossos sonhos, para que nós possamos remar para a mesma direção. Juntos, né, Tito? Juntos. Então, fica 2 convites especiais para você que está nos assistindo. Primeiro, você que é membro da Igreja Sal da Terra, você é convidado a estar conosco toda a última sexta-feira do mês, às 19h30, aqui no nosso programa de discipulado. Todos, sem exceção, estão convidados. Sim. E o segundo convite é para você que mora em Pouso Alegre e ainda não teve a oportunidade de estar conosco aqui na nossa igreja. Eu queria dizer para você que nós temos pequenos grupos espalhados pela cidade. Então, talvez você fique aí um pouco tímido de estar na igreja, mas talvez o pequeno grupo seja um ambiente legal para você, porque você vai fazer amizade, vai gerar vínculo, vai conhecer pessoas diferentes, ter um momento de comunhão. E então, acesse as nossas redes sociais, Igreja Sal da Terra Horto ou Sal da Terra Horto, e lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, principalmente os nossos pequenos grupos, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Tito, nós estamos caminhando para o final. Que pena. Deste Eu nem nosso vi bate-papo. a hora passar. E eu queria que você desse alguns conselhos, principalmente para os nossos jovens, né? Hoje nós temos aí relatos de pais, mães, né? E nós vemos muitas notícias tristes na TV acerca da situação atual da nossa juventude, que está se perdendo nas drogas, nos jogos, nas apostas e em diversas coisas. Nós que somos pastores jovens ainda, né? Temos aí uma propriedade para dizer acerca daquilo que nós acreditamos quanto igreja, como homens de Deus. Qual é o seu conselho? Deixe 3 conselhos para a atual juventude, Para essa... mas no sentido, Tito, de que elas possam alcançar nos próximos 10 anos da vida deles. Porque às vezes a gente fala para o jovem, muitos deles talvez não entendam, porque a gente já é um pouco mais maduro, né? Por mais que ainda somos pastores jovens, mas que a gente possa, né, nessa dica, né, nesse conselho, abrir a mente deles para que eles possam almejar, né? Seja estar com o Senhor, numa igreja, trabalhando, fazendo uma faculdade, mas qual é o seu conselho, pela sua experiência, que um jovem hoje deve ter para que nos próximos 10 anos ele tenha sucesso na sua vida? Excelente pergunta, Tiago. Eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje há 18 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Então, se você é jovem e nos assiste, não perca essa oportunidade. Agarre firme. Eu fiz isso, mas eu gostaria de encorajar os jovens a estudar. Eu penso que na cosmovisão cristã reformada, mais precisamente, restaura um princípio das Sagradas Escrituras de que não existe absolutamente nada secular no mundo atual. Há uma dicotomia que é da filosofia grega que nós herdamos, uma dicotomia que divide o sagrado e o profano. Mas nós temos que reconhecer, à luz da doutrina da criação, que todas as coisas foram criadas boas. Viu Deus que era bom. Todavia, com a doutrina da queda, o pecado original, houve a corrupção. Preste atenção. Então, estruturalmente, todas as coisas são boas, mas a direção, elas desviaram. Houve com o advento do pecado original, a queda, Adão é chamado de cabeça federal, nós herdamos essa natureza de Adão, essa natureza pecaminosa, mas nós entendemos que as coisas não passaram a ser ruins em sua estrutura, elas continuam em sua estrutura sendo boas.
Então compete, o que eu quero dizer com isso? Compete a nós, principalmente essa nova geração, a tirar esse pensamento pagão da dicotomia. Esse pensamento não é bíblico, ele é platônico, que a matéria é má e que o espírito, a alma, é essencialmente boa. Então matéria é essencialmente má e espírito é essencialmente bom. Então esse pensamento pagão levou até o surgimento de heresias, principalmente na igreja do primeiro século, que falavam que negavam a divindade de Cristo Jesus, porque era impossível Cristo habitar numa matéria que é essencialmente má. Um espírito essencialmente bom habitar numa matéria essencialmente má. Então eles negaram a encarnação, eles negaram a ressurreição de Cristo, porque é inconcebível num pensamento dualista um espírito bom habitar numa matéria má. E este pensamento dualista do mundo grego, da filosofia grega, ela permeia a cosmovisão atual, até os dias de hoje. Então, hoje, muitos jovens fazem uma dicotomia. Isso é de Deus, isso não é. Eu penso que todas as coisas são de Deus. Ele é rei sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas conforme o poder da sua palavra, e ele sustenta todas as coisas criadas. Agora, as coisas, elas foram, em razão do pecado, da queda, elas foram tiradas da sua finalidade, que, em última análise, é a glória de Deus. Então, o que os jovens, sobretudo, fazem hoje? Eles entendem que política é um território secular. Verdade. Eles entendem que arte é um território secular. Eles entendem que música é um território secular. Eles entendem que cultura é um território secular. Eles entendem que ciência é um território secular. Então, a grande crise da juventude é não transitar em áreas que são nossas. Sim, e ocupar o espaço, né? E são nossas. Deus deu ao homem 3 mandatos na criação. Um mandato cultural, social e espiritual. Cultural, cultivar a terra. Cultura. Segundo, o mandato espiritual, adorar a Deus. Nós somos adoradores. Terceiro, mandato social, casar e multiplicar. Então, o homem não tem cumprido, sobretudo essa geração, não tem cumprido esses 3 mandatos. Preste atenção, como isso é sério. Mandato cultural. Os jovens simplesmente, não somente os jovens, mas é o foco da pergunta, né? Nós simplesmente entregamos de bandeja todas essas áreas aqui citadas, como ciência, como arte, como música, como cultura, como um ambiente pagão, secular, e que o cristão não pode transitar. Então está na mão de quem? Dos ímpios, dos pagãos. Eles se apropriaram de algo que é nosso, porque todas as coisas são boas, foram criadas por Deus, estruturalmente boas, mas elas foram corrompidas pelo pecado. Então a direção espiritual das instituições públicas que envergonham a nossa nação, não é porque a política é má, é porque há uma ausência de homens de Deus. E, Tiago, onde há ausência de poder, um novo poder se instaura. Sim. Se um crente esvazia, se um crente deixa qualquer uma dessas esferas, o mundo vem e toma posse. Então, o meu conselho é: estude, vá para a academia. Precisamos de jovens que se submetem à palavra de Deus para se engajarem na política, nas questões sociais. Nós temos um grande exemplo no Brasil hoje, o Nicolas Ferreira. Por que não, nas próximas eleições municipais, nós temos candidatos jovens cristãos em Pouso Alegre? Verdade. Eu não me recordo. Nós temos um vereador evangélico em Pouso Alegre, o Leandro Moraes.
presbiteriano, presbítero lá. Então, por que não nós termos jovens? O Leandro, grande amigo meu, já não é mais jovem porque ele é da minha idade, estudamos juntos. Então, cadê os jovens cristãos? Cadê os jovens cristãos nas instituições, ocupando uma pasta do governo, no Congresso Nacional, nas duas casas, Câmara dos Deputados, Senado Federal? Cadê os jovens no Supremo Tribunal Federal? Então, eu penso que, Tiago, o primeiro conselho é estude e quebre esse paradigma, que nós fomos ensinados de que o mundo é dualista, de que existe um território que é santo, sagrado, e que existe um território que é secular. Profano, e isso, um território profano. E isso fez com que a minha geração, essa nova geração, simplesmente não se envolvesse com absolutamente nada que não seja questões pessoais. Então, não há progresso científico, via de regra, há exceções. Não há engajamento artístico, via de regra. Não há engajamento literário. Não há engajamento político. Não há engajamento comunitário, social. Então, igual você citou o Tigrinho, eu penso que com o advento das redes sociais, essa nova geração, mais precisamente a Z, os de 95 a 2009, 2010, estão nas redes sociais, vivendo uma matrix, trazendo o mundo virtual como se fosse o próprio real. É verdade, né? E com o advento da inteligência artificial, a gente não sabe mais o que é real e o que não é nas redes sociais. A gente não sabe qual foto é editada mais, qual vídeo é real mais, o que as pessoas escrevem, se são elas ou se é um robô. Verdade. Então, agora os jovens precisam retornar para o mundo real. Jogos, você citou o Tigrinho, tem destruído famílias, marcado essa geração. Eu penso que agora os jovens precisam vir para o mundo real, tá? E uma característica da nova geração, que é a Alpha, de 2010 para cá, eles são chamados de low profile. Eles estão menos nas redes sociais. Então, eu penso que o mundo, nos próximos anos, vai passar por mais uma profunda revolução. Essa visibilidade que a nossa geração hoje tem nas redes sociais, ela pode estar com os dias contados com essa nova geração. Então, eu espero que isso sirva para essa nova geração, a juventude, retomar, ocupar novamente um espaço que, por direito, por definição, por estabelecimento de Deus na criação, pertence a nós e não a Satanás, verdade, não aos pagãos, não aos ímpios. Mas a política corrompe. Não, a política revela os corruptos. Isso mesmo. Não é verdade? Mas o sucesso corrompe. Não, corrompe, revela o corrompido. Sem dúvida. Então eu penso que nós precisamos trabalhar, Tiago, como pastores, uma responsabilidade nossa, trabalhar os fundamentos. Então, eu e você, os pastores que nos assistem, pega o credo apostólico, vamos estudar durante um mês o credo apostólico, afirmação por afirmação, os fundamentos. Aí depois, leiamos juntos uma obra por exemplo, Abraham Kuyper, um neocalvinista holandês, professor universitário, primeiro-ministro da Holanda. Ele articulou a sua fé de uma forma que transformou a Holanda no país que é hoje, um país de primeiro mundo. Então, penso que nós precisamos de mais Kuypers, de mais Calvinos, de mais Luteros, que, independentemente da esfera, eles possam fincar a bandeira do Evangelho de Deus. O reino de Deus chegou nesse lugar. Então, na ciência, precisamos de homens e mulheres na ciência, que sejam cristãos. Mas dá tempo de concluir esse raciocínio?
O que nós fazemos? Uma mentalidade nossa, secularizada. A nossa tendência é, não, meu filho vai fazer ou medicina, ou ele vai fazer engenharia, ou ele vai fazer direito. Meu filho vai ser doutor. Né? Ai dele, se falar em fazer biologia, se falar em fazer pedagogia, se falar em fazer filosofia, por qual motivo? Não dá dinheiro, não paga as contas. O que aconteceu com a biologia? O materialismo. Verdade. O naturalismo. E a cosmovisão naturalista, darwinista, evolucionista, é fruto de um ambiente secularizado onde os cristãos desocuparam. Verdade. E qual que é a consequência disso? Os efeitos nós estamos vendo hoje, essa sociedade relativista. As universidades federais. Exato. O que nós fizemos com as universidades públicas do Brasil? Nós desocupamos. Verdade. E onde não há o poder, um novo poder se instaura. Aqueles que defendem a matriz marxista de cosmovisão ocuparam. Então, eu temo profundamente hoje, se um jovem me perguntar se foi aprovado numa das grandes universidades brasileiras, num curso na área de humanas, especialmente, se ele deve ir, eu acho que não. Entendeu? Sim. Eu penso que ele precisaria antes se preparar, ter um fundamento bíblico, teológico, ele estudar a cosmovisão, para ele ir e ser um representante, um embaixador, numa perspectiva bíblica. Porque se ele for sem fundamento, Tiago, é perigoso. Se perder no meio do caminho. Então eu penso que nós precisamos retomar todas essas áreas que foram entregues de bandeja para Satanás e fincar a bandeira do Evangelho. E eu creio nesta nova geração. Amém. Que essa geração assuma esse compromisso de restaurar o plano original de Deus para a arte, para a música, para a cultura, para a ciência, e não trabalhar com essa mente dualista entre o sagrado e o profano. Se eu estou na igreja, eu estou num ambiente sagrado. Se eu estou dentro de uma fábrica trabalhando, eu estou num ambiente secular. Não. É um ambiente sagrado porque tem um crente ali dentro. Tem um ministro do Evangelho, um embaixador do reino de Deus. Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Ali é nosso. Agora os princípios e valores, quem passa a definir somos nós. Então é essa mentalidade que precisa mudar, principalmente no meio evangélico hoje. Essa dicotomia, esse dualismo, e entender que todas as coisas foram criadas boas, todas as coisas são boas em suas estruturas, as instituições são boas e legítimas em suas estruturas, mas a direção, ela está errada. A visão, a direção, por quê? Porque tem uma mente pagã, tem um líder espiritualmente morto ali, e nós precisamos então reconquistar essas áreas que nós abandonamos, por entender que há um ambiente sagrado e um ambiente profano, e que nós não podemos transitar entre eles. Legal, e essa é apenas uma dica. Tem mais? São 3. Tiago, um divisor de águas na minha vida foi o casamento. Eu casei tarde, eu casei com 31 anos. Se eu posso dar uma sugestão para a juventude, case cedo. O que nós fizemos, Tiago? O que os nossos pais nos ensinaram? Que o casamento é o último projeto do homem. Então, você primeiro tem que curtir a vida. Foi o que eu fiz. Eu fui curtir, aproveitar a solteirice, fui viajar, fiz mochilão na Europa. Aí depois você tem que começar a formar seu patrimônio.
Você tem que ter o seu carro, você tem que ter a sua casa. Aí depois você tem que ter a sua formação acadêmica, né? Então você vai estudar, você passa 4, 5, 6, alguns casos 10 como medicina dentro da faculdade, 6 de graduação, mais 4 de especialização. Aí depois você tem que conquistar, Tiago, o ápice, o clímax de uma carreira profissional. Você tem, espaço no você mercado tem de que trabalho, né? ocupar o seu espaço, você tem que ser autoridade na sua área. Mas aí quando você acorda, você tem 30 anos. Verdade. Quando você acorda para a realidade, você tem 35 anos, em alguns casos 40 anos. Então nós vivemos uma juventude cujo amadurecimento é tardio, uma juventude que hoje tem formação acadêmica, tem carro, viajaram, alguns têm até a sua própria casa, mas estão ou na faixa de 32, 38, 40 anos e parece que perderam um time, a parte de se relacionar com alguém e constituir um novo núcleo familiar. Eu penso que você precisa ter um mínimo de estrutura para se casar, isso é o princípio bíblico. Primeiro, prepare a sua lavoura, diz Provérbios, e depois case. Então, você tem a lavoura, você pode sustentar outra pessoa, ou juntamente com a renda dela, vocês podem pagar um aluguel ou um financiamento de um Minha Casa Minha Vida e viver minimamente confortável? Sim. Ah, mas eu tenho 22 anos, não interessa, case. Ah, mas eu tenho um sonho de uma pós. Depois você faz. Ah, mas eu tenho um sonho de viajar. Viaje com essa pessoa. Sim. Não perca este time importante da vida. Por que eu falo isso? Porque, Tiago, as melhores decisões da minha vida, a virada da minha vida foi o casamento. O casamento é o que separa os homens dos meninos. Então, esse é um princípio que emerge da palavra de Deus. Gênesis 2, 24, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, ambos se tornarão uma só carne. Então o casamento, Tiago, ele é instituído por Deus, governado por seus mandamentos e abençoado por nosso Senhor Cristo Jesus. Então o casamento precede a lei de Deus dada para Moisés no Sinai, é um princípio estabelecido na criação, então é um princípio para a vida. Tem oportunidade, case. As conquistas têm o seu lugar, têm o seu momento, mas eu penso que essa geração perdeu, Tiago, um time importante e me entristece. Muitos jovens vão assistir este podcast, me entristece ver tantos jovens bem-sucedidos do ponto de vista acadêmico, financeiro, mas que passou um time da vida porque priorizaram tudo isso. Eu não quero fazer juízo de valor, se erraram ou acertaram, mas que acabaram perdendo a oportunidade de se casar, entendeu? E que provavelmente pode acontecer de não se casar mais. E de não ter nem descendência, nem as próximas gerações. Então, eu penso que este é um retrato da nossa sociedade. Eu pego, por exemplo, hoje, Tiago, vou dar um exemplo nosso aqui. Felipe Reis e Débora Gouveia. Sim. Felipe é filho único. E Débora, por sua vez, é filha única. Então, a filha deles, a bebê deles, não tem um tio, não tem um primo. Verdade. Então, Tiago, este é um modelo de família da modernidade. Como que era... quantos tios você tem? Talvez você nem saiba o número, são muitos. São muitos. Mais de 7. Quantos primos você tem? Não sei nem contar. O filho do Felipe, a filha do Felipe e da Débora não tem nenhum. Este é o modelo da nova sociedade. Então, eu penso que por que os nossos pais conseguiram, entendeu? Conquistar, mesmo com pouco recurso, dificuldades, mesmo sem passar por uma universidade, como é o caso do meu pai, que tem apenas o primário, nem o ensino médio meu pai tem. Conseguiu formar 2 filhos na faculdade, venceu na vida, literalmente, uma vida regrada, mas venceu na vida. Hoje tem o seu patrimônio, vive de renda de aluguel, não tem nem aposentadoria, graças a Deus por isso.
Por quê? Mesmo sendo filho caçula de 12 irmãos, tendo nascido de parteira na roça, não tendo ido para a universidade, sido um comerciante a vida toda. Agora, o que a gente está ensinando para os nossos filhos? O que nós aprendemos? Não, primeiro, se você não tiver uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, se você não conhecer o mundo, se você não falar inglês, se você não tiver o seu carro, se você não tiver a sua casa própria, você não pode casar. Você é um exemplo disso também, Thiago. Então você você venceu, você formou seu patrimônio, você tem a sua casa própria, você tem o seu carro, você se casou e você entendeu esse princípio bíblico, né? Você não projetou o mundo ideal para depois se casar, você conquistou tudo com a Tati. Agora falta só o herdeiro. Então, Thiago, eu penso que o casamento seria esse segundo conselho. Primeiro, o estudo, engajamento, quebrar esse paradigma da dicotomia. E o segundo princípio seria o casamento. O meu conselho para essa geração é case cedo, casem jovem. Encontrou um homem, uma mulher de Deus, case. Depois vai ter o lugar, a hora certa de cada um dos sonhos e conquistas. Verdade. E a terceira e última dica, Tito? A terceira e última... Um conselho aí para os nossos jovens, para aqueles que nos assistem. Não perca tempo. Tiago, eu vou completar agora 39 anos, o ano que vem 40 anos. Eu não vi passar essas 2 últimas décadas. Tempo voa. Então, há uma pressa para os 18 anos, por causa, sobretudo, de carteira para o homem, né? A independência, a pseudo-independência, a aparente independência, que na verdade é uma escravidão, mas dos 18 para os 40, Tiago, é um piscar de olhos. Então, o terceiro e último conselho, juventude, há um princípio bíblico de Eclesiastes. Jovem, diz lá Salomão em Eclesiastes, deleite o teu coração, aproveita, divirtam-se, todavia, lembre-se que de todas as coisas vocês prestarão contas a Deus. Então, alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade. Recreia o seu coração, vive intensamente, mas não se esqueça do seu Criador. Eu penso que... Por quê? Porque a juventude é vaidade. É efêmero esse tempo, ele é curto. Então, qual que é o princípio que emerge aqui das Sagradas Escrituras? Jovens, não se esqueçam de Deus na juventude. Então, há um princípio, Tiago, eu posso até finalizar com ele aqui, o coram deo, esse princípio, essa expressão latina, do latim, coram deo, é diante de Deus, ou na presença de Deus, traduzido para nós. Então, os reformadores, eles cunharam essa expressão coram deo, diante de Deus, para nos lembrar de uma verdade bíblica, que todas as coisas elas são feitas diante da presença de Deus. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, jovens, vivam para a glória de Deus, estudem como para Deus, trabalhem como se fosse para Deus, porque em última análise, tudo que nós fazemos é para Deus e não para o homem. Então, isso envolve a nossa santidade, a nossa vida piedosa diante de Deus, é tudo diante da presença de Deus. E há um movimento, Tiago, eu gostaria de sugerir que a audiência lesse sobre os puritanos. O chamado último dos puritanos é o Spurgeon, um grande pregador do século XVIII, inglês. Os puritanos, eles revolucionaram a Inglaterra. Esse movimento que levou o coram deo tão a sério, Tiago, que eles elevaram a régua moral, ética e social e cultural do Reino Unido, da Inglaterra, mais precisamente. Se você
desse um copo, se você tivesse 2 copos na Inglaterra do século XVIII, você saberia qual dos copos foi feito por um puritano. Não. Porque, embora eles fossem iguais na parte visível, se você olhasse o copo de baixo do puritano, não haveria diferença. O mesmo cuidado estético, a mesma excelência e perfeição em cada um dos trabalhos era igual, dentro ou fora, visível ou invisível aos olhos humanos, porque eles não faziam para o homem, eles faziam para Deus. Então os puritanos, eles mudaram a visão de mundo da Inglaterra, deixaram uma grande herança naquela nação. Eu não atribuo apenas a eles, e não é, mas eles contribuíram para o progresso do Reino Unido, para o pensamento da Inglaterra. Hoje é uma grande potência, um país de primeiro mundo, porque essa herança reformada que culminou neste princípio do corandeu, e que surgiu esse movimento dos puritanos, que levaram isso assim às últimas consequências. Então, eu quero testemunhar aqui diante da igreja, a Sal da Terra, que você, talvez sem saber, você herdou esse princípio puritano, porque quem não conhece o Tiago de perto, como eu conheço, o Tiago não faz absolutamente nada de qualquer jeito, né? Então, o Tiago, ele tem como princípio o corandeu. Em tudo que o Tiago faz, ele é excelente. Dá para saber o que o Tiago fez, porque é excelente. Então, se você transitar pela Igreja Sal da Terra Horto e você ver alguma coisa quebrada ou fora do lugar, era responsabilidade minha e eu acabei não fazendo. Se você vê alguma coisa nessa igreja funcionando, excelente, você pode ter certeza que o pastor Tiago tem um dedo aí, porque de verdade ele tem dedicado a vida a isso aqui. Hoje ele mandou uma foto no nosso grupo lá, ele colocou um fixador de chave para a sala multissensorial, porque nós vínhamos perdendo semanalmente a chave. Então acabou esse problema porque o Tiago pensou numa solução. Então o Tiago é um homem, um puritano em sua essência. Bondade do Tito é que, pegando o gancho nisso que ele falou, né, no reino de Deus, né, eu aprendi isso, que tudo que eu faço, o que o Tito faz para nós que trabalhamos juntos, nós fizemos. Amém. E nós fizemos para a glória de Deus. Então é bem nisso que o Tito acabou de falar. Então eu queria deixar esse conselho para você também. Tudo que você fizer nunca vai ser sobre você, é sempre sobre nós. Porque todas as vezes que você faz alguma coisa com excelência e isso beneficia alguém, você fez para a glória de Deus. E a glória de Deus, ela não é exclusividade de um, mas é de todos aqueles que têm um coração no Senhor. Então, nós fizemos, nós alcançamos, e isso não deixa que nenhum tipo de vaidade entre no seu coração, tá bom? Amém. Ô Tito, eu não posso encerrar esse podcast sem pedir para você uma mensagem, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão machucadas com a igreja, digo no geral. Com um pastores, Tito. E eu não digo nem da nossa igreja, eu digo no geral, para todos aqueles que nos assistem. Pessoas que desanimaram com a igreja, que talvez vai estar nos assistindo, pessoas que abandonaram o seu chamado, o seu ministério por conta de pessoas, por conta de circunstâncias. Qual o seu conselho, Tito? O que você falaria para essa pessoa, para que ela pudesse repensar a sua posição no deixar a igreja e ser hoje, né, como um grande número de pessoas que nós chamamos de desigrejados? É um número crescente. Assustador. Talvez o número de desigrejados hoje sejam quase que equivalente ao número de igrejados já no Brasil. Esse é um fenômeno social, espiritual, religioso, que me causa perplexidade. Tiago, este é um movimento que surgiu, sobretudo, um dos principais fatores, pelo advento das redes sociais, da tecnologia, que foi acelerado pela pandemia. Nós não tínhamos culto online. Verdade. Então, hoje,
há um cristianismo de sofá. É um cristianismo que eu seleciono o pregador, o tema, o horário, de acordo com as minhas preferências. Verdade. Então, Tiago, qual que é o risco disso? Deste primeiro fator, tem outros, posso articular isso melhor. O risco de nos desnutrirmos espiritualmente. Verdade. Porque se eu for me alimentar, eu, Tito, eu sou um amante de pizza, de um hambúrguer suculento. Não é, né? Agora, se eu for me alimentar apenas de hambúrguer, o que vai acontecer? Uma desnutrição, uma obesidade, uma gordura no fígado, uma hipertensão, um risco de infarto, de AVC. Assim é com a nossa vida espiritual. Se nos alimentarmos apenas e somente do pregador e do tema que me é conveniente, aprazível, eu vou desnutrir em outras áreas ao ponto de me colapsar espiritualmente. Verdade. Então, este é o primeiro risco do cristianismo de sofá. E um outro risco, Tiago, não existe um outro fator agora, saindo do cristianismo de sofá. Não existe cristianismo sem vida comunitária. Vida de igreja. Eu repito, não existe cristianismo sem vida comunitária. Então é inconcebível um cristão que não esteja inserido na comunidade da fé, Verdade. independentemente qual seja. Então, a palavra de Deus diz, por exemplo, na igreja primitiva, Atos 2, 42 a 47, que eles perseveravam no ensino da doutrina dos apóstolos, eles partiam o pão, eles tinham comunhão, eles oravam, eles estavam juntos. Então, não existe cristianismo sem vida comunitária. Eu sou crente, mas não pertenço à igreja. Isso é inconcebível, é incoerente. Por definição, ou ela é cristã ou não é cristã. Porque para ser, ela precisa estar inserida no corpo, porque o corpo... Cristo Jesus, ele morreu por sua igreja. Verdade. Cristo Jesus morreu por sua noiva, e então ele é o cabeça da igreja. Então não tem como, Paulo articula isso de forma formidável, não tem como um membro dizer para o outro que não precisa dele, não tem como um membro ser amputado do corpo porque ele vai morrer. Sim. Então não existe cristianismo sem vida comunitária. Então o primeiro fator, um cristianismo de sofá, desigrejados, a busca por uma experiência genuinamente bíblica fora do corpo, impossível. É na igreja, diz a Bíblia, nas cartas paulinas, que Deus manifesta a sua multiforme graça e sabedoria. Então não é uma graça uniforme, é uma graça multiforme. E onde ela se expressa? Na igreja. Não no sofá, não num cristianismo fora do corpo, ok? Eu penso que a questão de expectativas, Tiago, falta nessa geração um alinhamento de expectativas. Eu me preocupo muito quando alguém chega na igreja muito empolgado. Porque agora eu encontrei a igreja certa. Agora eu encontrei o pastor perfeito. Agora eu me encontrei numa igreja. Isso é muito perigoso, porque essas pessoas, via de regra, são as que desanimam logo. Sim. Então falta alinhamento de expectativa. Quando você chegar na igreja, independente de qual seja, não espere nada de homens, principalmente do pastor. Verdade. Antes de sermos homens de Deus, nós somos homens. Sem dúvida. Então, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas crises, nós temos as nossas necessidades, e que a maioria delas são desconhecidas da igreja. Verdade. Porque nós não abrimos muitas vezes a nossa vida íntima para a igreja, não tem, né, Tiago, um ambiente seguro para isso. Então, muitas vezes, a gente pode passar um perrengue sério e a igreja nem tomar conhecimento. Verdade. Então,
Muitas vezes esse pastor tem problema familiar também. Sim. Muitas vezes o pastor também pode ter uma crise conjugal. Verdade. Muitas vezes esse pastor pode ficar doente. Então, assim, muitas vezes, Tiago, as pessoas idealizam a figura do pastor como se ele fosse um ser, Um super-herói, né? um super-herói, um ser celestial encarnado, uma figura meio mística, Com superpoderes. com superpoderes, né? Que os pastores eles estão num nível superior. Não, nós somos homens. Verdade. Então, não criem expectativas, ou um alinhamento de expectativa. Não há pastor perfeito. Verdade. Só há um pastor perfeito, que é Cristo Cristo Jesus. Eu sou o bom pastor, Que dá vida. que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, tirando Cristo, o bom pastor, não há pastor terreno perfeito. E uma outra coisa, Tiago, não há igreja perfeita. Verdade. Então, há pessoas que gostavam do modelo de igreja quando éramos em 40. Verdade. E pessoas saudosistas falam, que saudade daquele tempo. Pastor Tito estava na minha casa, Pastor Tito viajava conosco, Pastor Tito tomava café conosco. Mas agora a igreja com aí 1.500 membros, nem vejo o Pastor Tito, vejo do púlpito, às vezes na saída. A gente tem que entender que o crescimento, ele gera esse desconforto. Sim. Então, quando eu era casado com a Ana sem filhos, a Ana tinha 100% da minha atenção. Quando nasceu a Maria, nossa primeira filha, a Ana tinha 50% da minha atenção. Eu tive que dividir a atenção dela com a Maria. Sim. Quando nasceu a Miriam, a segunda filha, a Ana agora tem 1/3 da minha atenção. Verdade. Porque eu tenho que dividir a atenção da Ana com a Maria e com a Miriam. Agora, quando nasceu a Isabel, ainda mais uma criança atípica, especial, que precisa de terapia, cuidados especiais. Muita atenção, né? Agora, a minha atenção é dividida com a Ana em 1/4. Ela tem 1/4 da minha atenção. Ela tem 25% da minha atenção. Aí eu pergunto para você, Tiago, é legítimo a Ana agora me interrogar? Nossa, mas antes você tinha toda a minha atenção, eu tinha toda a sua atenção. Antes você estava em casa todos os dias, todas as noites. Antes nós saímos para jantar. Antes tirávamos férias. Antes íamos à praia. Mas agora a Ana tem 25% da minha agenda. Não. Dentro de casa. Sim. E com a igreja, Tiago, não é diferente. Não é diferente. Então, quando nós, Tiago, lá em 2019, tínhamos 50, 60 pessoas no máximo, nós tínhamos atenção para todos eles. Verdade. Agora, quando a igreja tem 1.500 membros, você precisa dividir o tempo do pastor com outras 1.499 pessoas. Verdade. Porque nós celebramos casamento, nós celebramos aniversário, Funerais. nós celebramos funerais, nós celebramos batismos, nós celebramos muitas coisas, Muitas atividades. aconselhamentos, e quantos aconselhamentos, né, Tiago? Então, a igreja não sabe, mas quantas vezes eu e Tiago saímos de madrugada para expulsar demônio de pessoas. A igreja nunca tomou conhecimento disso, né? Quantas vezes nós amanhecemos em funeral. Verdade. Outras cidades. Outras cidades, como você recentemente... qual cidade foi? Cachoeira. Cachoeira de Minas, sepultando um recém-nascido. Então, tem muitas coisas que a igreja não toma conhecimento, não sabe. E, Tiago, eu vou até abrir um parêntese aqui para dizer que nos últimos meses eu estou offline, né, das redes sociais, desde fevereiro. Porque quando a gente posta em algum lugar ou com determinada pessoa, isso é um caso eventual, isolado, né? Às vezes num restaurante, às vezes numa academia, treinando, às vezes correndo. A gente gosta de correr, né? Mais necessidade do que gosto. Verdade. Agora, as pessoas que vêm não sabem interpretar. Então, olha lá, o pastor ostentando, foi jantar fora. Aí o pastor posta correndo, olha lá, o pastor quer pagar de novinho, de fitness. Verdade.
Ou vai para a praia, olha lá, tá vendo? O pastor tem vida boa, tá com o dinheiro da igreja, tá com o cartão corporativo, entendeu? É isso mesmo. Então, Tiago, hoje eu sou uma pessoa pública. Sim. Então, isso traz alguns cuidados. Então, hoje, eu prefiro nesse momento, não estou dizendo que é uma decisão definitiva, mas para hoje, eu prefiro estar offline, não estar nas redes sociais, para preservar, primeiro, a igreja, a imagem da igreja, porque a imagem do pastor muitas vezes é confundida com a imagem da própria igreja, Sim. e para preservar a minha própria família. Então, prefiro que as pessoas não saibam onde eu estou e com quem eu estou, do que acabar comprometendo o testemunho da igreja e a integridade da minha família por pessoas que podem interpretar erroneamente a minha presença digital, quer seja com alguém, quer seja em algum lugar, Verdade. quer seja em alguma atividade que, por mais legítima que seja, pode dar a entender que é incoerente com a figura de um pastor. Então, é difícil. Agradar todo mundo, Nós estamos numa posição bastante delicada. Delicado demais. É isso mesmo. Ô, Tito, foi um prazer ter você Inenarrável. conosco. Inenarrável. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído. Um privilégio, eu nem vi a hora passar. Então, foi muito gostoso. Eu quero deixar meu abraço a cada membro da igreja, o nosso muito obrigado em nome do Conselho Pastoral, Sim. por acreditar em 2 jovens pastores, Verdade. confiarem a família de vocês ao rebanho de Cristo, que por sua vez é delegado a nós aqui na terra, está sob os nossos cuidados. Então nós temos consciência de que o rebanho não nos pertence, pertence a Cristo, e é confiado a nós por um tempo, e um dia nós prestaremos contas. Então, isso traz temor e tremor ao nosso coração. Então, nosso muito obrigado a cada membro da Igreja Sal da Terra Horto. E vocês fazem parte dessa história aqui. Essa história não foi construída pelo Tito e Tiago. Não. Essa história foi construída por você, de forma providencial, Verdade. Deus, né? Então, na teologia reformada, nós temos causa primária e causa secundária. Sim. Causa primária é a soberania de Deus e causa secundária é a responsabilidade humana. Então, em última análise, uma causa primária é a soberania de Deus. Soberanamente Deus confiou a nós e trouxe você a esta comunidade. E causa secundária, nós nos sentimos responsáveis pela Verdade. sua vida, pelo seu crescimento espiritual, e nós não mediremos esforços, né, Tiago? Sim. Eu vou fechando aqui, Claro. vou dar um exemplo das pílulas de fé. Hoje eu e o Tiago recebemos uma mensagem do Enio Alves de que uma família que não é da igreja, de uma outra cidade, Itajubá, ouve as pílulas todos os dias indo ao trabalho. Nós provavelmente nunca os vimos, né? Saberemos quem é essa pessoa. Os dados, as estatísticas do Spotify mostram que as pílulas já foram ouvidas em 21 países em todos os continentes. Uau. Não sabemos quem são essas pessoas. Agora, o que as pessoas talvez não tenham se atentado é que eu e o Tiago gastamos horas gravando essas pílulas. Diariamente. Então, não é só acordar e postar. Houve estudo, gravação, aí você ouve a sua voz, eu posso pronunciar uma palavra melhor, grava de novo. A modulação, essa palavra eu posso dar uma ênfase maior, grava de novo. Eu engasguei, grava de novo. E às vezes eu me vejo, Tiago, gastando 1 hora para gravar uma pílula de fé de 90 segundos. É isso mesmo. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para a igreja, para olhar tudo o que acontece na igreja de uma outra perspectiva. Sim. Um pastor da nossa igreja, quando sobe o púlpito para pregar, ele passou uma semana de consagração, de jejum e de muito estudo. Uma pregação, antes de ser entregue à igreja, ela é entregue ao nosso coração. Então, quando alguém fala, nossa, pastor, que palavra, foi confrontado. Quero dizer para você, antes nós fomos confrontados. Verdade. Essa palavra que tocou no seu coração, antes foi uma flecha no nosso coração.
a espada que dividiu o nosso coração. Então, assim, olhe sempre também esse olhar de alteridade, se coloque no lugar do pastor. Sim. O pastor tem as suas necessidades, o pastor também tem as suas limitações, o pastor também tem seus anseios. Então, você faz parte deste barco, nós estamos remando para a mesma direção, ok? É isso aí, Tito. Obrigado pela sua participação. A gente fica muito feliz, né? E eu tenho certeza. Então, você que está nos assistindo hoje, se você gostou desse episódio, curte, comenta e compartilhe. Se você quer o Tito de novo aqui, coloca lá, faça a parte 2. Nós vamos contar outras histórias, vamos dialogar aqui. Podemos também, eventualmente, Tiago, colocar uma enquete quando você lançar. Sim. Para que eles sugiram temas. Deixa suas perguntas. Para a gente debater aqui alguns temas. Verdade. Né? Então, pode ser bastante interessante. É isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu até o momento. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se você está assistindo a gente e ainda não foi em nenhuma igreja, eu te convido a conhecer a Sal da Terra Horto aqui em Pouso Alegre, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, número 2355. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido e vai poder compartilhar um pouquinho dessa vivência conosco, tá bom? Fica o meu abraço, um abraço para o pastor Tito. Muito obrigado. E até uma próxima. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe.